Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos agora estudar as listas duplamente encadeadas. Então, como nós discutimos nos vídeos anteriores, qual que é uma limitação da lista encadeada normal? A inserção no final, ela tem complexidade O de N. Eu preciso percorrer toda a minha lista para chegar até no final, que é a cauda, e inserir lá. Então, as listas duplamente encadeadas, elas melhoram exatamente esse aspecto, né? Porque numa lista duplamente encadeada, tanto a inserção no final quanto a remoção no final, elas têm custo O de 1. Então, numa lista duplamente encadeada, ó, remoção no início e inserção no início tem complexidade O de 1, remoção no final e inserção no final também tem complexidade O de 1 constante. Então, essa é a grande vantagem. Eu posso tanto remover como inserir nas duas extremidades sem ter custo adicional. Porém, é óbvio, isso requer uma estruturação lógica mais avançada. Então, vamos ver aqui. Primeiro, a primeira coisa é que cada nó, pessoal, ele não vai ter uma referência, mas sim duas, tá certo? Todo nó terá duas referências. Uma referência next, que é o próximo, é o sucessor, e uma referência prev, que é o previous, ou o antecessor. Então, vai ter duas referências. Eu vou apontar tanto para o próximo quanto para o antecessor, certo? Então, olha lá, ó, construtor init, self, init data, prev, next. O data recebe init data, que é o dado que eu quero armazenar, um número, uma string, uma letra, qualquer caractere, qualquer coisa. Prev recebe, olha lá, prev, que é o self.prev, é o nó anterior, e o next é o nó sucessor. Tudo bem? Essa é a grande diferença. Get data e set data permanecem iguais. Então, aqui, pessoal, olha aqui o encadeamento lógico, ó. A gente vai ter numa lista duplamente encadeada sempre dois nós especiais que nunca vão poder ser removidos. Duas referências, o header e o trailer. Esses dois caras aqui, pessoal, nunca vão poder ser removidos da lista. Então, a gente vai usar essas duas referências aqui, tanto no início quanto no final, para modificar e acessar o miolo da lista, sabe? Então, em vez de ser só o head, a gente tem o header e o trailer. Tudo bem? Essa é a ideia. Muito bem, pessoal. Então, note que cada nó aqui intermediário, ó, ele tem a ponta para o próximo e a ponta para o previous, tá vendo? Então, é duas referências. Nesse sentido, eu posso navegar tanto do header para o trailer, quanto do trailer para o header, entendeu? Posso navegar nos dois sentidos, nesse conjunto, certo? Então, qual que é a ideia aqui, ó? Nós vamos verificar a operação de inserção. Então, pessoal, primeira operação aqui que nós vamos ver é a inserção. Principal diferença é aqui, ó, nós temos que ligar o novo nó tanto ao seu sucessor quanto ao seu antecessor. Então, veja aqui, ó, o novo nó vai ser inserido aqui no início. Eu vou inserir um novo nó no início. Aqui, ó. Quando eu insiro o novo nó no início, o que que eu tenho que fazer? Ó, o next dele vem para a cabeça, onde a cabeça está apontando. O previous dele aponta para a cabeça. Então, na verdade, olha só o código aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, mas nós temos que, de alguma forma, apontar, ó, esse aqui, na verdade, aponta para o header.next, tá vendo? Porque essa referência aqui é o header.next, tá? Então, o next do novo nó vai para o header.next e o prev do novo nó, esse sim vai para o header, certo, pessoal? Esse sim vai para o header. E aí, o que que eu tenho que fazer?
eu ligo esse cara aqui, ó, o antecessor, o header ponto, né, esse nó aqui, o antecessor dele, bom, ele já estava ligado no header, né? Então, basicamente é isso, é inserir o novo nó fazendo o quê? Porque veja bem, pessoal, o header e o trailer, eles são nós especiais, eles nunca vão sair da posição que eles estão. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é acertar os ponteiros, ó, dos nós intermediários. O header e o trailer, se bem que aqui, né, esse cara aqui, ó, eu vou ter que apontar o header.next, é verdade, o header.next para esse cara aqui. É. E esse cara aqui, ponto .prev, também vai ter que vir para esse cara aqui, ó. Então, na verdade, vocês estão vendo que ó, é 4 ponteiros. Quando eu insiro um elemento na lista, eu tenho que acertar 4 referências, pessoal. Vamos ver no código que vai ficar mais fácil de ver. Então, essa é a inserção. Então, ó, lá na inserção, veja, quando eu for criar, vamos ver a remoção. Ó, o que que eu tenho que fazer na remoção, pessoal? Aí depois a gente vai lá ver o código. A mesma ideia é a remoção. Para eu desconectar ele da lista, eu tenho que fazer o quê? Ligar o antecessor ao sucessor. Então, ó, aqui, eu quero desligar esse nó da lista. Aqui, ó. O que que eu faço? O antecessor vai para o sucessor, o sucessor vem para o antecessor e eu mexo nesses dois referências aqui, ó. Essa vem para cá, essa. Certo, pessoal? Então, vamos ver nos códigos como que fica a implementação dessa classe. Então, primeiro, vamos começar do princípio. Construtor, class node. Aqui a gente já viu lá no início do vídeo que a diferença é eu tenho que setar para cada nó um prev e um next. Tudo bem? Sempre inicialmente vão ser assim, eu passo prévio, next. Então, quando eu for criar uma lista encadeada, olha só a diferença aqui, ó. Construtor self. Eu crio quem, pessoal? O self.header. Olha lá, o header é um nó que não armazena nada. Inicialmente, ele também não, o next dele não aponta para lugar nenhum, o previous não aponta para lugar nenhum e o next para lugar nenhum. Eu só criei um nó vazio. O trailer também é um nó que não armazena nada. O next e o prev dele são vazios. Agora, o que que eu tenho que fazer é, olha só, se o trailer está no final, então, ó, o self.header ponto next, eu vou apontar para o self.trailer. Por quê, pessoal? Ó, quando eu crio aqui, ó, vamos ver se vocês entendem. Aqui, pessoal, é o header, tá? Esse aqui é o header. Esse aqui é o trailer. Então, olha só, estão todos vazios. Mas para esse vir à esquerda e esse vir à direita, eu tenho que fazer essa ligação lógica aqui, ó. O header next aponta para quem? Ó, aqui tem um ponteiro para o head, aqui tem um ponteiro para o trailer, uma referência. O head next, ele tem que apontar para o trailer. E o trailer prev, que é essa aqui, tem que apontar para o head. Header, né? Então, esse aponta para cá. Tudo bem, pessoal? Como eu fiz essa ligação, agora está prontinha a minha lista para começar a receber elementos. Tudo bem? Então, olha lá. Isempty, eu verifico se o tamanho é igual a zero. Se for, retorna zero, retorna true. O len, tamanho da lista. Aqui, diferente do caso anterior, estou usando underscore, underscore, len, underscore, underscore. Por quê? Para permitir em Python que eu chame a função len da minha lista L.
tudo bem? Ela retorna o size, tudo bem? Então, o size, pessoal, é o número de elementos da lista. Eu vou incrementar o size toda vez que eu inserir um nó na minha lista, tudo bem? E toda vez que eu deletar, eu vou apagar, diminuir o size de -1. Tudo bem, pessoal? Então, veja, agora a gente tem alguns casos especiais para tratar aqui. Olha só, como que eu faço a inserção no meio da lista? Então, a inserção no meio é o seguinte: quando eu tenho uma lista desse tipo aqui, e vou inserir um elemento aqui, no miolo, tá? No meio. Então, a inserção no meio, pessoal, olha o que que ela faz, chama insert between. Ela insere entre dois nó já existentes, certo? Então, ó, insert between self, item, é o valor do item que eu quero inserir, predecessor, sucessor. Então, ó, eu crio um nó, newest, é o novo nó, node com item, predecessor, sucessor. Então, aqui, pessoal, no insert between, eu já estou passando uma referência para o anterior e uma referência para o sucessor, certo? Então, olha só, quando a gente for usar o insere no início aqui, insere no final, o que a gente vai fazer é passar predecessores e sucessores condizentes com a situação, baseados no header ou no trailer, tá? Então, ó, o que que eu faço? Eu crio um nó novo, em que o prev dele é o predecessor que eu passo aqui, o next dele é o sucessor que eu passo aqui. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é predecessor de next recebe newest. Então, por quê? Porque eu vou inserir aqui, ó, predecessor, eu vou inserir, sei lá, num lugar aqui, ó, predecessor de next, cadê? É esse cara aqui. Predecessor de next aponta para newest. Olha lá, predecessor de next aponta para newest. E sucessor prévio aponta para newest. Então, é aquilo que a gente estava falando. Eu vou inserir um novo elemento aqui. O sucessor do que vem antes aponta para cá. E esse cara aqui, o antecessor, aponta para cá. Lembrando que essas duas referências aqui, eu já passei, pessoal, aonde? Aqui, ó, no predecessor e sucessor. Então, vamos ver como que fica o insert first. Olha lá, para ficar mais claro. Insert no início. Então, o nó, ele deve entrar entre o header e o header.next. Tá vendo? Então, eu simplesmente chamo self.insert between, o dado que eu quero inserir o valor, self.header, self.header.next. Então, ó, voltando aqui no desenho. No insert header, olha lá, eu vou inserir ele entre quem, pessoal? Entre o header e o header.next. Então, entre esse e esse, tá vendo? Entre esse, que é o header, e esse, que é o header.next. Tudo bem? Então, quando eu crio ele aqui, ó, eu já aponto o prévio dele para o header e o successor e o next dele para o header.next. Já vem para cá, vem para cá. O que que eu tenho que fazer? O que que a função insert between faz? Então, ó, eu já passo no insert first, ele já seta quem que ele vai apontar o previous e quem que ele vai apontar o next. Só que aí o insert between vem e cuida para mim, ó, o insert between cuida de acertar, olha lá, o predecessor next é newest e o sucessor prev é newest. Então ele vem aqui, predecessor, então eu fiz essa ligação, Esse aqui, next, aponta para cá, tá vendo? O header, né, que aponta para cá. E esse aqui, prev, aponta também para cá.
Então, ele vai unir, vai ficar assim. E essas duas referências aqui param de existir. Tá certo, pessoal? Olha lá. Ó. E aí a gente cria nossa lista, nosso elemento na primeira posição. E se eu for inserir no final, pessoal? Inserir no final, olha lá a diferença. Insert e last. A diferença é o que eu passo aqui, ó. Em vez de passar header, eu vou passar trailer.prev e trailer, tá certo? Porque se eu for inserir no final, é aqui. É aqui, ó. Vou inserir um novo nó aqui. Então, no antecessor é trailer.prev. Então, esse vai apontar para o trailer.prev. E o sucessor é trailer. Esse aponta para trailer. E aí, lá na função insert between, o que eu vou fazer? Eu vou acertar esses dois caras aqui. Esse cara aqui aponta para cá e esse cara aqui aponta para cá. E essas duas referências, né? Essa vem para cá e essa vem para cá. Tá certo, pessoal? Essa é a ideia. Então, eu estou inserindo no final. Tudo bem? Como eu falei, nada vem de graça na computação. Se você quer diminuir a complexidade, você vê que a lógica, né, vai ficando um pouco mais complexa de entender. Mas, tá vendo? Ó, insert between, você usa ela para inserir no início ou no final. E aí o que muda é o que você passa como referência aqui. No insert first é o header, no insert last é o trailer. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos ver a operação delete node, deletar um nó. O que eu faço para apagar um nó, pessoal? Para deletar um nó é aquilo que a gente falou. Olha lá, ó. Eu tenho que pegar, olha lá, o prévio, apontar para o sucessor e o sucessor apontar para o prévio. Tudo bem? Então, ó, da mesma forma, nós vamos fazer uma função delete node, que vai chamar aqui, ó, delete last, e para retornar se for o último elemento da lista. E o delete first, se for o primeiro da lista. Então, olha lá, delete node, o que eu faço? Olha lá, o predecessor vai para o prévio, sucessor, node.next. Então, eu passo o nó que eu quero remover, tá vendo, pessoal? O nó que eu quero remover. Então, eu vou apontar um ponteiro predecessor pro. Então, o nó que eu quero remover é esse. Eu aponto o predecessor pro prévio dele. Quem vem antes dele? Predecessor. E quem vem depois dele? O sucessor. Então, esse é o sucessor, esse é o predecessor. Esse é o nó que eu quero remover. É o N. Esse é o P. Então, o que eu faço? Eu aponto predecessor aqui, sucessor lá, as duas primeiras linhas. Aí o predecessor next, esse next aqui, deixa eu trocar de cor, deixa de existir. Ele aponta para onde? Para cá. Sucessor prev, pessoal. Ah, então, o sucessor prev, né? Estava assim. O sucessor prev, esse, ele deixa de existir. O que ele faz? Ele vem para cá. Isso já meio que isola o nó atual, tudo bem? Aí eu decremento um, né, do tamanho da lista, porque eu isolei esse cara, ele não está mais encadeado, tá vendo? Ele está isolado. E aí, o que eu faço? Elemento removido é o node.data. Aí, o que eu faço? Olha lá, o node.prev, que é esse aqui, ó, prev, vai para none, para ele ficar isolado lá para o coletor de lixo. E o node.next também vai para none. Ele fica isoladão lá para o coletor de lixo comer ele depois. Certo, pessoal? Então, como que eu uso delete node? Tem dois casos. No insert first, ou no delete first. Aqui, ó. No início da lista. Então, eu checo. A lista está vazia? Se tiver, eu falo, opa, não dá para remover, está vazia. Se não, eu chamo self.deleteNode. O
Quem que é o nó que eu quero deletar? Self.header.next. É sempre esse aqui, né, pessoal? Eu nunca vou deletar a raiz. Eu sempre vou deletar quem? O primeiro da lista é o header.next. É o primeiro da lista. O último da lista é o trailer.prev. Tá vendo? Então, no delete first, eu passo a referência como sendo header next. No delete last, eu checo se a lista está vazia e eu passo a referência do trailer prev. Tá vendo, pessoal? Então, eu faço remoção no início e remoção no final com custo O de 1. A remoção aqui, eu não precisei percorrer a lista. Tá vendo? Essa é a ideia. Então, é aquilo que eu menciono, pessoal. Vocês percebam que, conforme o número de referências vai aumentando, ela vai ficando uma salada na nossa cabeça. É normal. Mas depois, com calma, né, você vai entendendo o que cada operação está fazendo. Certo, pessoal? Então, nós vimos aí a inserção no início, a inserção no final, a remoção no início e a remoção no final. Essa é a ideia. Tudo bem? Criei aqui uma função auxiliar print list, simplesmente para percorrer a lista, adicionando os elementos numa lista do Python, né? Para a gente imprimir elemento por elemento. E aqui tem o código main, né? Em que a gente basicamente faz o quê? Usa, olha lá, L igual a double list, a lista duplamente encadeada, e a gente vai fazendo algumas inserções no início, inserções no final, delete first, delete last, e imprime a lista para ver que está removendo mesmo. Removeu os extremos, né? Inseriu, só para ver que realmente funciona, tá? Tudo bem, pessoal? Então, essa é a implementação da lista duplamente encadeada. Como eu falei para vocês, é bem mais trabalhoso, né, pessoal? Lidar com esse monte de referências aí. Mas é isso. Então, eu vou ficando por aqui. Era isso que eu queria nesse vídeo. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Até mais.